Na guerra na Ucrânia, a variedade de armas que tem sido usadas pela Ucrânia e pela Rússia é impressionante. A artilharia inclui tanques da Segunda Guerra Mundial e mísseis hipersônicos futuristas. Mas um dos mais conhecidos e devastadores deles é o lendário sistema de foguetes de lançamento múltiplo HIMARS, fabricado nos Estados Unidos, ou Multiple Launch Rocket System. Na segunda metade de 2022 e em 2023, o sistema HIMARS, enviado à Ucrânia pelos Estados Unidos da América e outros países, devastou as linhas de frente russas e áreas próximas. De fato, o HIMARS foi um fator crucial no sucesso da contraofensiva da Ucrânia, especialmente no Oblast de Kharkiv, ajudando a Ucrânia a recuperar vastas áreas de território. Mas devido a uma combinação de contramedidas russas aprimoradas e a maior dificuldade em obter novos sistemas High Mobility Artillery Rocket System, sua eficácia diminuiu. No entanto, como já fizeram tantas vezes antes, a Ucrânia encontrou uma solução inovadora. Então, vamos mergulhar nessa última inovação ucraniana e ver como ela está impedindo a Ucrânia de ficar para trás na guerra. Diante da escassez de armas e das contramedidas russas, a Ucrânia encontrou uma solução única, desenvolvendo seus próprios drones de ataque de médio alcance, que realizam o trabalho do HIMARS tão eficazmente e por uma fração do custo. O Lockheed Martin Mi-142 HIMARS, que significa Sistema de Foguetes de Artilharia de Alta Mobilidade, foi desenvolvido no final dos anos 1990 para o Exército dos Estados Unidos. O lançador possui um compartimento com 6 foguetes guiados do Sistema de Lançamento Múltiplo de Foguetes, Guerra Mundial LRS, ou um míssil ATACMS, montado em um chassi padrão de caminhão, Family of Medium Tactical Vehicles M114 de 5 toneladas dos Estados Unidos da América. Com um comprimento de 7 metros, peso de 16.200 kg, velocidade máxima de 85 km por hora, motor de 290 cavalos de potência e alcance operacional de 480 km. Ele oferece uma combinação impressionante de potência e mobilidade que o torna ideal para operações do tipo atira e foge, ou seja, manobrar até a posição, atirar e mudar rapidamente de local. Agora, com a vigilância constante de drones na linha de frente, permanecer muito tempo em uma posição é um convite para ataques de mísseis ou drones. Então, esse tipo de capacidade de implantação rápida é um fator crucial no campo de batalha. No entanto, onde o HIMARS se mostrou particularmente valioso para a Ucrânia é em sua capacidade de atacar a médias distâncias, entre algumas dezenas e algumas centenas de quilômetros de distância. O HIMARS deu à Ucrânia a capacidade de atacar a retaguarda próxima da Rússia, devastando quartéis de logística, armazéns, centros de comando, artilharia, sistemas de defesa aérea e outros alvos de alto valor. Em dezembro de 2023, o influente blogueiro militar russo Mirut Kirulin escreveu: "O primeiro fator para o sucesso da Ucrânia, o HIMARS, que destruiu nossos armazéns militares da zona fechada." Toda a segunda metade do ano passado foi marcada como um período de grandes fogos de artifício. Na linha de frente, os danos foram significativos. A retaguarda russa teve que se reconstruir em movimento. Pelo menos 39 sistemas HIMARS foram fornecidos à Ucrânia, junto com vários milhares de mísseis durante a última parte de 2022 até meados de 2024. A Ucrânia bombardeou as forças russas com esses sistemas. Durante esse período, o Ministério da Defesa da Rússia costumava relatar a derrubada diária de dezenas de foguetes HIMARS, com imagens frequentemente confirmando esses ataques. Com o tempo, o uso e o impacto dos ataques de HIMARS da Ucrânia diminuíram bastante. Em maio de 2023, a Cable News Network noticiou que interferência eletrônica russa fazia os HIMARS errarem alvos. O sistema normalmente atinge com precisão extremamente alta, dentro de um raio de 1 metro, em uma distância de até 150 quilômetros. A perda de eficácia provavelmente ocorre porque engenheiros russos fizeram engenharia reversa no HIMARS para entender seu funcionamento e como pará-lo.
Em outubro de 2023, a mídia russa informou que fragmentos de um foguete HIMARS Multiple Launch Rocket System caíram no distrito de Budanovsky, na Donetsk ocupada, e que a maioria dos componentes eletrônicos parecia intacta. 8 dias depois, fontes russas divulgaram imagens alegando mostrar um HIMARS ucraniano destruído, perto de Inhulets. Só o segundo que disseram ter atingido. Nesse estágio, o HIMARS já estava em uso ativo no campo de batalha há 15 meses. No fim do ano, a mídia russa divulgou imagens de outro suposto ataque do HIMARS, desta vez perto de Molodizhny. De março ao fim de 2024, surgiram relatos russos de danos ou destruição. Lançadores HIMARS passaram a aparecer com mais frequência, e imagens indicavam ataques a sistemas HIMARS em certas áreas. Kulturonivka, Konstantinivka, Sorija, Nikanorivka, Novoli, Nivka, Krasny Liman, Leliokivka, Novolevnivka, novamente, Kototimla, Yasenove, Novopetrivka, 2 vezes em 15 dias. Kramatorsk, Sumy, um duplo ataque perto de Moritsia, Chernova, Dibrova, Sumy novamente, Sadki, um ataque triplo perto de Libny, Rudnivka, Shaposhnikov, Andrivka, Klebembik, Novosoleshiny. Ataque duplo próximo a Mulibobrik e um ataque a um comboio de lançadores HIMARS perto da vila de Davidovbrod, em Kherson, na véspera de Ano Novo. Eles afirmam ter danificado ou destruído um total de pelo menos 31 sistemas HIMARS. O ministro da Defesa russo, Andrei Belousov, também afirmou em dezembro que as forças russas haviam abatido 1.629 foguetes HIMARS durante o ano. Nesse estágio, o The Atlantic relatava que a eficácia dos HIMARS caiu para 10% devido às inovações russas em guerra eletrônica. Apesar dessas alegações, alguns ataques de HIMARS ainda estariam causando impacto ao entrar em 2025, mais notavelmente. A destruição da estação de medição de gás Sudza, em Kursk Oblast, em março. A propaganda russa também afirmou o uso dos HIMARS. Ataques a uma escola na vila de Bekhtera, na Kherson ocupada, a um supermercado na cidade de Donetsk e a um convento em Nikolskoye, deixando vários civis mortos ou feridos. Porém, os relatos do Ministério da Defesa russo sobre tentativas de ataques com HIMARS caíram bastante em 2025. Em novembro, caiu para cerca de 5 mísseis a cada 2 dias, contra dezenas por dia, um ano antes. As forças russas divulgaram imagens de mais 7 ataques a lançadores de HIMARS durante o ano em ou perto de Kramatorsk, Cheroshenki, Dova, Balka, Nakirnivka, Zhikov, Seredny, Burlok e Volodymyrivka. Em resposta, a Ucrânia continua revidando com HIMARS, embora claramente em um ritmo muito menor. Em 26 de outubro, foguetes ucranianos, HIMARS, bombardearam e romperam a barragem do reservatório de Belgorod, na região de Belgorod, inundando o campo e alagando rotas logísticas usadas pelas tropas do Kremlin na fronteira. Agora, não está exatamente claro por que a Ucrânia reduziu tanto o uso dos HIMARS. Oficialmente, apenas 4 sistemas HIMARS foram danificados ou destruídos, e não cerca de 40 como a Rússia afirma. De fato, há mais alegações de acertos do que sistemas HIMARS que foram entregues à Ucrânia, pelo menos oficialmente. Talvez seja verdade que a Rússia realmente tenha destruído a maioria dos sistemas HIMARS da Ucrânia, levando à queda dramática no uso deles pelo país. Talvez devido à eficiência cada vez menor, a Ucrânia não esteja mais fazendo uso deles de forma tão extensa. Ou talvez devido à forte queda nas entregas de armas à Ucrânia pelos parceiros ocidentais em 2025. A Ucrânia simplesmente foi obrigada a ser muito mais cautelosa ao usar o suprimento limitado de mísseis HIMARS que restam. Em julho, o especialista militar Thomas Steiner disse ao jornal alemão Bild que os GMLRs, munição para os lançadores múltiplos de foguetes HIMARS, vão durar até setembro, mas apenas com uso cauteloso. Seja como for, a redução no uso dos HIMARS deixou uma lacuna na capacidade da Ucrânia de repelir a invasão russa. Em distâncias médias a longas,
De dezenas a centenas de quilômetros das linhas de frente, os principais alvos são postos de comando, centros logísticos, equipamentos de guerra e inteligência eletrônica e sistemas de defesa aérea. Fora os HIMARS, a Ucrânia tem poucas opções capazes de alcançar esse alvo com precisão e poder de fogo semelhantes. Então, para preencher essa lacuna, os ucranianos recorreram à sua expertise mundialmente reconhecida em tecnologia de drones para criar uma nova classe de drones de ataque de médio alcance. Como o nome indica, esse tipo de veículo aéreo não tripulado está entre os drones First Person View, de curto alcance, comuns no campo de batalha, e os de longo alcance que a Ucrânia tem usado para atacar alvos estratégicos na Rússia. Segundo um representante de um grande fabricante ucraniano de drones, à revista Oboronka. As forças russas na zona de ataque estão bem camufladas e dispersas. Um drone de ataque de médio alcance nos permite atingi-los onde eles não esperam e onde estão concentrados. Porém, o desenvolvimento desse drone traz desafios próprios em relação aos outros dois tipos. Os drones de ataque de longo alcance da Ucrânia, como FP-1 e Lyuty, usam apenas sistema de posicionamento global para alcançar o alvo. Enquanto tanto os drones First Person View quanto os drones de médio alcance exigem conexão ao vivo, é essa conexão que permite que o drone permaneça em contato com o operador, seja guiado visualmente até o alvo e confirme o ataque. Isso significa ser eficaz nas duras condições da linha de frente no leste da Ucrânia. Drones de médio alcance devem ser equipados com módulos de guiagem terminal, formas adicionais de comunicação e sistemas de navegação. A Ucrânia há muito domina a tecnologia de comunicação dos drones First Person View de curto alcance. Criar um canal de comunicação para drones de médio alcance que operem além de 18 milhas tem se mostrado longe de simples. As maiores ameaças aos sistemas de ataque de médio alcance são a guerra eletrônica russa e drones interceptadores. Uma das táticas mais óbvias contra drones interceptadores é voar em altitudes ultrabaixas, o que oferece proteção significativa, tanto contra drones quanto contra radares. Entretanto, isso requer sistemas de comunicação mais avançados que os dos drones First Person View. Em termos técnicos, esse problema pode ser resolvido instalando antenas de padrão de recepção controlado e protegido, que garantem uma conexão estável, além do uso de equipamentos auxiliares. Esse não foi o caso. No início, os drones ucranianos de médio alcance usavam câmeras e componentes de sistema de posicionamento global baratos, exigindo mais drones para destruir um alvo. Com o tempo, pela ineficiência desses componentes baratos, desenvolvedores tiveram que adotar componentes melhores e diferentes sistemas de comunicação e controle. Porém, testar configurações diferentes demora. Por isso, drones de médio porte só passaram a ser comuns na linha de frente, ou logo atrás dela. Em 2025, depois de terem sido vistos pela primeira vez em campo, já em 2023, fontes de Oboronka afirmam que o uso em grande escala de drones de ataque de médio alcance começou apenas no outono de 2024. Até então, o Estado havia demonstrado pouco interesse em desenvolvê-los ou adquiri-los. Isso provavelmente se deve ao maior sucesso e disponibilidade dos HIMARS na época, aliado à priorização do desenvolvimento de drones de curto e longo alcance em vez disso. No entanto, na primavera de 2025, a situação havia mudado drasticamente. Segundo Vadim Sukharevsky, então comandante das Forças de Sistemas Não Tripulados da Ucrânia, a Ucrânia implantou mais de 400 drones de médio alcance só em abril e maio. Um oficial chamado Falcão, do 14º Regimento Separado de Vantes das Forças de Sistemas Não Tripulados, disse ao Oboronka que os Vantes de ataque de médio alcance são agora uma classe separada de drones nas forças de defesa. A Braveone, importante polo tecnológico de defesa ucraniano, também relatou alta demanda por esse tipo de drone. Durante o ano, uma variedade crescente de drones ucranianos de médio alcance foi relatada em campo. A Ucrânia provavelmente usa drones de ataque de médio alcance variados para diferentes tarefas, com especificações distintas. Por exemplo, ataques realizados pelo Rubaka, que significa cortador, ou Kark, drones, se tornaram um tormento constante para os russos na Crimeia e em Donbass.
Esses vantes podem voar até 200 quilômetros e carregar ogivas de vários quilos. A Unidade Especial Primária do Direção de Inteligência Ucraniana, ou Unidade Fantasma, usou esses drones para atacar sistemas de radar russos, sistemas de defesa aérea e até helicópteros e aeronaves. Outros drones de ataque ucranianos de médio alcance em uso regular são o Bulava, ou Massi, e o Ram-2X, que são usados em distâncias de até 100 km para destruir ativos de defesa aérea e radares. Eles são equipados com sistemas de guiagem terminal, possuem alta manobrabilidade e carregam cargas relativamente pequenas de até 5 quilos. Provavelmente, o drone de médio alcance mais conhecido e eficaz no arsenal da Ucrânia até agora é o FP-2 fabricado pela Firepoint, uma versão refeita do já mencionado FP, um de longo alcance. Agora ele voa 200 km em vez de 800, mas compensa o alcance reduzido com uma ogiva de até 100 kg. Suficiente para destruir grandes alvos ou bem fortificados e já faz grande diferença. Em 8 de novembro, canais russos relataram que um sistema de mísseis S-400 Triumph de 200 milhões de dólares foi destruído perto da vila de Uyotnie, na Crimeia, por um ataque FP-2. 5 dias depois, os FP-2 atacaram novamente, destruindo uma instalação russa de fabricação de drones Orion no aeroporto Kirovsky, na Crimeia ocupada. No início de novembro, a principal diretoria de inteligência da Ucrânia, a Diretoria Principal de Inteligência da Ucrânia, divulgou imagens de ataques de FP-2 a um trem de combustível russo perto de Dobzhansk e a um depósito logístico em Roskishny. Ambos, até 140 quilômetros da linha de frente. Também divulgaram imagens de um ataque de FP-2 a um prédio em Avdiivka ocupada, que teria eliminado vários oficiais e operadores de veículo aéreo não tripulado da unidade de elite russa Rubicon. Como mencionado, essa nova classe de drones exigiu inovação significativa em seus sistemas de comunicação. No entanto, nem todos os drones de médio alcance da Ucrânia precisaram reinventar a roda. Drones de longo alcance estão sendo adaptados para ataques em profundidade operacional. Neste momento, há uma certa conversão de drones de longo alcance para médio alcance acontecendo, disse um fabricante ucraniano à Oberonka. Sistemas de comunicação e orientação terminal automática estão sendo adicionados. Tanques de combustível diminuem e a ogiva aumenta. O canal Inteligência de Fontes Abertas do Telegram, Putuzny Informator, ou Informante Poderoso, que analisa o uso de drones na linha de frente, relata que os restos de um grande número de diferentes drones estão espalhados pela retaguarda russa. Isso inclui o UJ-26 Bobber ou Castor, movido a hélice e produzido na Ucrânia, e o Skyline 300 movido a jato. Munições vagantes como Piclohel e Bars Leopard, e drones de fabricação estrangeira como Phoenix Ghost, Dagger, Disruptor e Outlaw G2. A julgar pelos relatos do campo de batalha, os novos drones de médio alcance da Ucrânia já se tornaram um elemento importante na operação das forças de sistemas não tripulados da Ucrânia. Com drones de reconhecimento, interceptadores, medidas EWBZD-P e também drones de ataque de curto e longo alcance da Ucrânia. Robert Magyar Brovdi, novo comandante, foi encarregado de cobrir a linha de frente nos níveis tático, operacional e estratégico. Ele quer ampliar a zona de morte, onde qualquer movimento de infantaria ou equipamento pode ser destruído conforme a capacidade da unidade. Essa zona pode ter de 5 a 15 quilômetros de profundidade por lado. Após a zona de morte, há a zona cinzenta, onde o movimento não causa destruição imediata, mas ainda apresenta risco considerável. Na zona cinzenta, território elevado de Marte, sistemas de ataque de médio alcance deixam sua marca ao atingir alvos russos caros e prioritários de forma precisa. Como resultado, a produção está aumentando, com mais drones sendo fabricados e implantados. Mesmo enquanto sistemas de Marte elevado da Ucrânia parecem ser poupados. Para ocasiões especiais, ainda há desafios antes que drones de ataque de médio alcance estejam disponíveis em quantidade suficiente para impactar decisivamente a guerra. Enquanto isso, os fabricantes ucranianos não conseguem suprir a demanda crescente das forças armadas por esses drones para combater a escassez. Brave One fez do desenvolvimento de drones de médio alcance um dos pilares de seu novo programa de subsídios,
que visa substituir parcialmente os sistemas de lançamento múltiplo de foguetes, particularmente o HIMARS. Os desenvolvedores receberam a tarefa de criar um veículo aéreo não tripulado eficaz para a produção em massa, priorizando custo e escalabilidade. De acordo com Falco, já existem fabricantes suficientes na Ucrânia para atender a demanda, mas as compras estatais ainda deixam um pouco a desejar. As dificuldades da Ucrânia em levantar fundos para continuar lutando estão bem documentadas. E parece que essas restrições orçamentárias impactaram a capacidade do governo de manter esses drones saindo das linhas de produção. Como Vadim Lushko, fundador da comunidade Inteligência de Fontes Abertas, Cyber Boroshno, coloca diplomaticamente: aqui, como em muitas outras áreas, quem tem dinheiro é quem mais faz uso dele. Se isso é bom ou ruim, é difícil dizer, mas muitas vezes falta coordenação entre as organizações. Oleksandr Karpiuk, militar do Batalhão de Sistemas Não Tripulados da 59ª Brigada Motorizada de Infantaria Separada, afirmou à Rádio Liberdade que o Estado não comprou esses drones. Isso provavelmente é um certo exagero, mas os problemas de aquisição são reais. Deviro, empresa ucraniana responsável pelo sistema de reconhecimento e ataque Bulava, foi uma das várias que enfrentaram problemas de aquisição estatal no início de 2025. De acordo com o serviço de imprensa da Deviro, contratos governamentais anteriores expiraram com um novo lote de drones pronto para ser implantado, mas não pago. A Deviro então decidiu doar esses drones para unidades especializadas gratuitamente, para que elas pudessem se tornar habilidosas na operação do sistema. No final, a empresa não recebeu um novo contrato governamental para o Bulava, mas, felizmente, o financiamento foi obtido de países parceiros. Um desafio a superar antes da produção em massa de drones de ataque de médio alcance é criar uma ogiva padronizada. Criar uma munição eficaz que pese entre 38 e 50 quilos não é apenas uma questão de encher um tubo com explosivos. Requer uma abordagem científica, disse um fabricante ucraniano de drones a Oberonka. Também é necessário equilibrar o tamanho da ogiva do drone e seu custo. Aumentar a carga útil eleva o peso total. Isso exige um motor mais potente e outro design de fuselagem para suportar o peso extra, elevando o preço. Brave One começou a produzir ogivas padronizadas em 2023, seguido por cerca de 50 fabricantes de munições, para Vants e mais de 250 tipos codificados. No entanto, apesar do número crescente de produtores, a situação das ogivas continua, como Oberonka diz, irregular. Munições soviéticas adaptadas para Vants ainda são regularmente identificadas nos destroços dos abatidos. Drones ucranianos de médio alcance, como outros sistemas de armas introduzidos nesta guerra. Provavelmente, em breve, os russos criarão contramedidas eficazes contra os drones de médio alcance da Ucrânia, como fizeram em grande parte com o High Mobility Artillery Rocket System. De acordo com ambos os lados, às vezes leva apenas algumas semanas até que o outro lado comece a desenvolver contramedidas. Resta saber se a Ucrânia conseguirá desenvolver drones de ataque de médio alcance de forma rápida e barata o bastante para mudar o rumo da guerra. Se produzirmos ao menos 1000 fuselagens mensais e 10 equipes as utilizarem sistematicamente. Segundo fonte da indústria de defesa de Oberonka, isso poderia enfraquecer bastante toda a logística dos russos. Vamos acompanhar de perto e manter você informado conforme a história se desenvolve. Então, certifique-se de se inscrever no canal para não perder nada. Obrigado por assistir.